Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar uma interpretação dentro de uma das doutrinas do cristianismo, que é a cristologia. E hoje nós vamos focar exatamente no arianismo, né? Vamos trazer o que foi o arianismo, quando surgiu, quem defendeu. E eu vou fazer uma leitura aqui de uma obra, né, que eu vou citar para vocês como referência, para vocês pesquisarem, comprarem essa obra e estudarem através dessa obra. Inclusive, para você que é arminiano, né, o autor dessa obra, ele tem algumas obras sobre o arminianismo, né? Mas a gente vai falar dessa obra específica aqui, que é sobre o assunto. Mas, como eu falei, o arianismo está dentro de uma das doutrinas, né, das principais doutrinas do cristianismo, que é a cristologia. E é bom entender que hoje, né, a gente, quando eu for tratar aqui, você deve dizer, não, mas isso aqui a gente já sabe. Mas é bom entender que as doutrinas, elas foram desenvolvidas ao longo de 2000 anos, né? E em cada período, essas doutrinas do cristianismo, elas foram se desenvolvendo, foram tendo ali os concílios, né, para que essas doutrinas fossem definidas, fossem trabalhadas, né? Então, essa daqui, dentro da cristologia, a cristologia foi uma logo do início do cristianismo. E aí surgiu um ponto divergente com relação a Cristo, né? Na verdade, vou fazer uma série de vídeos, né, sobre esse ponto, os pontos de discordância ou interpretações sobre a cristologia e como o cristianismo, no caso, ele definiu ele definiu essas doutrinas. Esse vídeo aqui a gente vai falar sobre o arianismo e no vídeo seguinte nós vamos falar sobre o docetismo. E aí você vai entender um pouquinho. Mas vamos lá, vamos falar sobre o arianismo, né? Parece uma receita de remédio, né? Mas não é uma receita de remédio. É uma compreensão, eu não vou chamar de heresia, porque, como eu falei, o canal ele é um canal voltado para a ciência da religião e a teologia, e como cientista da religião que sou, eu não posso pensar dessa forma, mas analisar a partir de uma compreensão, né, teológica, como existem outras religiões. Todas as religiões elas têm as divisões e as interpretações divergentes, né, que por hora vai parecer ortodoxa ou não ortodoxa, né? Mas no cristianismo não é diferente. Então, mas é bom entender que para o cristianismo, né, primeiro, o arianismo, o que é o arianismo? Já vou começar dessa forma. O arianismo é uma das mais antigas, né, e influentes para o cristianismo heresias, né, voltado para essa doutrina, que é a doutrina para a cristologia. Então, é uma heresia cristológica. E a pergunta é, qual foi o tempo? Como eu falei, quando você vai estudar as doutrinas, você precisa entender que elas foram se desenvolvendo ao longo desses 2000 anos, né, de história do cristianismo. É tanto que o livro que eu vou citar aqui, ele tem como compreensão exatamente a ideia da história. O ponto dele é exatamente trabalhar as controvérsias na história, né? E a gente vai já fazer uma citação dele e eu vou indicar ele para vocês. Então, essa doutrina, né, ou essa doutrina na compreensão do seu autor, né, a cristologia e a interpretação que vai surgir, que vai seguir como arianismo, né, vai surgir no século IV, né, e vai ter como o seu pai, né, já que leva o seu nome, o presbítero Ário, né? O pai do arianismo se chama Ário, né? E ele era um presbítero da cidade de Alexandria. Inclusive existia na época uma divisão teológica que disputavam ali o comando
né? Não diria o comando, mas a hegemonia teológica. E era a escola de Alexandria, que ficava no Egito, e a escola de Antioquia, que ficava na Síria. No caso, Ário era presbítero de Alexandria, né? Normalmente, para o cristianismo, a escola de Antioquia era mais ortodoxa, poderíamos dizer assim, né? Tinha uma ortodoxia mais pura. E aí vem a questão. A ideia é com relação a Cristo, né? Sua natureza. Hoje nós sabemos que nós, quando vamos estudar Cristo, nós, dentro da teologia sistemática, nós temos as duas naturezas de Cristo, né? Ele é 100% homem, 100% Deus, mas isso não foi assim sempre. Houve um desenvolvimento histórico, um desenvolvimento teológico, debates a respeito dessa temática. Então, o que Ário contestava, o que o arianismo contestava, né? Exatamente isso, contestava a natureza divina de Jesus. Eu vou logo citar essa obra para vocês. No final vou citar mais duas obras, inclusive eu nem trouxe uma delas para cá, porque eu já citei no vídeo anterior. Recomendo que você assista o vídeo anterior aí no canal. Mas essa obra aqui, ela é a história das controvérsias na teologia cristã. 2000 anos de unidade e diversidade, né? É do Roger Olson, essa obra. Já é uma obra antiga, nem sei mais se está como essa capa. Eu sempre digo isso porque algumas obras que eu tenho são muito antigas. Então, aqui na parte onde ele trabalha a cristologia, ele vai falar um pouquinho sobre o arianismo. Ele fala um pouquinho quando está trabalhando a doutrina da Trindade e agora na cristologia. E eu fiz um recorte aqui para citar para vocês. E ele diz assim: ele foi também a primeira, como o arianismo, eu ainda vou citar aqui, né, uma afirmação do arianismo, mas eu quero citar aqui na obra, né, A História das Controvérsias, do Roger Olson. Ele diz assim: como é que o arianismo considera Cristo? Ele foi também a primeira e maior criatura divina, mas não é Deus nem igual a Deus. Observe que ele foi a primeira e maior criatura divina, mas não é Deus nem igual a Deus. Veja como é que o arianismo considera Jesus. Inclusive, a Testemunha de Jeová, né, adere a essa compreensão a ponto de dizer, inclusive, que Jesus ele foi a encarnação do arcanjo Miguel. Observe só como é que crê, né? A Testemunha de Jeová segue seguindo mais ou menos nessa linha, diz que Jesus foi a encarnação do arcanjo Miguel. Você vai ver isso aqui nessa obra, na História das Controvérsias, mais precisamente na página 333, né? E a minha edição aqui é uma edição é de essa minha edição é uma edição de 2004. Veja o quanto a obra é antiga. Mas vindo para aqui, voltando para o texto, né? Os arianismos afirmavam exatamente isso, que Jesus foi criado por Deus, né? E no caso é o Pai. E diante disso, dessa compreensão, ele não era coeterno com o Pai, né? Negando exatamente essa divindade de Cristo, né? Dele ter sido criado, e a gente vai ver qual é a consequência disso no Concílio de Nicéia, que é quando vai ser definido exatamente a natureza de Cristo. E aí, como consequência, né, partindo aqui dessa obra da História das Controvérsias, essa compreensão que o Ário teve acabou causando ali
a grande controvérsia e vai levar exatamente ao concílio de Nicéia. Eu vou citar depois aqui pelo menos os primeiros concílios, e mais importante, né, que era era reunião dos presbíteros, dos bispos, dos pastores, para definições teológicas, como aconteceu em Atos dos Apóstolos, né? E aqui nesse concílio em específico, né, onde chegaram à decisão, né, e declararam exatamente que o arianismo seria então uma heresia, né? Era considerado herética e que essa compreensão não era uma compreensão ortodoxa sobre a cristologia. Então vamos seguir em frente e vamos entender mais. Então, como toda doutrina, o arianismo não é diferente. As doutrinas normalmente elas têm todas as compreensões teológicas do cristianismo, né, boa parte, pelo menos, são trabalhadas a partir de textos bíblicos, né? Com o arianismo não é diferente. Então o arianismo ele usa textos que argumentam exatamente que Jesus era um ser criado e não igual a Deus. Eu trouxe aqui algumas dessas passagens, né, que inclui, por exemplo, Provérbios capítulo 8, versículo 22 ao 25, que diz: o Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Versículo 24: nasci quando não havia abismos, quando não existia fontes de águas, antes de serem estabelecidos montes e de existirem colinas, eu nasci. Colossenses, né? Eu não vou fazer exegese dos textos, eu quero que vocês estudem os textos a partir dessa compreensão, a partir da cristologia, e encontrem se realmente esses textos dão base ou não. Lembrando que eu também deixo que vocês vão pesquisar mais sobre o arianismo e aprofundar, né? Estou trazendo poucos textos, né? Mas existem textos que eles para defender exatamente essa compreensão teológica. Colossenses 1,15 diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E João, no capítulo 14, versículo 28, diz: vocês me ouvirão dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu, né? A ideia da hierarquia dentro do arianismo. E aí, então, né, vem exatamente os questionamentos dentro do cristianismo, fazendo contraponto exatamente o arianismo, aqueles que entendiam teologicamente diferente do que Ario pensava, né, do presbítero Ario, né, e do desenvolvimento do arianismo. Então, eles atribuíam erros ao arianismo, né, e aqui nós vamos pegar os principais dele, né. O primeiro erro atribuído a Ario, né, nessa compreensão, na sua cristologia, é a negação da divindade completa de Cristo, né, já que Ario ele ensinava que Jesus era um ser criado, então não era Deus, né, não era uma pessoa da Trindade, mas ele defendia exatamente que Jesus havia sido criado pelo Pai ou por Deus, né? E aí, assim, com essa compreensão, ele negava a divindade completa de Cristo, que levava exatamente a uma consequência, né? Com consequência, ele não possuiria a mesma essência, né, divina que o Pai, que é exatamente a definição que vai haver no Concílio de Nicéia. Um outro ponto, né, apontado, que a compreensão de Ario sobre a cristologia dele estava equivocada, era exatamente a questão o outro ponto seria a subordinação de Cristo, né? Que para o arianismo, Cristo, ele hierarquicamente, ele era subordinado ao Pai, né? E nesse caso aí, ele era inferior ao Pai, né? Então, logo, ele não era coeterno, nem consubstancial, né, com Deus, né, de mesma substância, mas a ideia de apenas contém, né, a substância, e não de mesma substância, que é o que nós vamos ver
que o Concílio de Nicéia fez. Então, o Concílio de Nicéia, como eu falei, ele vai exatamente condenar o arianismo, né, e vai trazer a afirmação de que Jesus, né, ele é gerado, né, e não criado. Jesus foi gerado e não criado, né? E aí também vai defender o ponto contrário ao Ário, né, dizendo exatamente que ele é consubstancial ao Pai, né, que aí é a palavra homósios, né, da mesma substância, da ideia da mesma substância, igual ao Pai, né. Eu quero aqui também, né, dar voz aos puritanos. Eu dei voz durante muito tempo aqui nos vídeos a autores da teologia reformada. Depois vou também, quando for um vídeo com viés pentecostal, eu vou dar voz ao pentecostalismo também, às suas principais referências ou autoridades, ou aqueles que têm uma expressão dentro do campo teológico pentecostal. Aqui eu quero trazer algumas citações sobre a temática de alguns teólogos puritanos, né? Por exemplo, como John Owen, que diz o seguinte: a heresia ariana é uma negação descarada da plena divindade de nosso Senhor e Salvador, que é o único, que é um com o Pai em essência e eternidade, né? Porque a ideia era que ele não era da mesma substância, né, do Pai por ter sido criado, né? Mas aí o John Owen vai defender exatamente que ele é um com o Pai em essência e também eternidade. Thomas Watson diz o seguinte: a verdadeira fé cristã reconhece a consubstancialidade de Cristo com o Pai, rejeitando qualquer tentativa de diminuir sua divindade, né? De dizer que ele não era Deus. Richard Baxter, ele diz o seguinte: rejeitar a igualdade de Cristo com o Pai é rejeitar a própria base da nossa redenção, pois somente Deus poderia salvar a humanidade. Porque se Cristo fosse uma criatura, ele seria uma criatura, que eu digo é o seguinte: como nós, por exemplo, seres humanos normais, ele seria incapaz de pagar pelo pecado de toda a humanidade, né? Precisaria, porque seria mais um humano. Então, como ele pagaria pelo pecado de toda a humanidade? A ideia é que exatamente a única pessoa capaz de pagar pelo pecado de toda a humanidade, uma morte redentiva, seria o próprio Deus, nesse caso aí, Jesus, né? Então partindo dessa compreensão, né, que o Richard Baxter compreende que somente Deus poderia salvar a humanidade, né? No caso Jesus, que é uma pessoa da Trindade. John Burner diz o seguinte: a crença ariana corrompe a essência do Evangelho, né, ao negar a natureza divina de Cristo, que é fundamental para a nossa salvação. Porque aí, nesse caso aqui, o arianismo seria, por exemplo, a salvação a partir do exemplo de Cristo, e não por ele ser o próprio Deus entregando ali a sua vida em prol da humanidade, né? Um sacrifício redentivo suficiente, né, para pagar pelo pecado de toda a humanidade. Thomas Book diz o seguinte: a plena divindade de Cristo é a pedra angular de nossa fé, e qualquer doutrina que negue deve ser firmemente refutada, né? Então, você vê que todo mundo foca na divindade de Cristo, e compreendendo que o arianismo ele tirava, ele ofuscava exatamente essa parte, que é a divindade de Cristo, e que ele fosse de mesma substância com o Pai, né? E não contendo, né, mas sendo de mesma substância. E aí a questão é o seguinte: agora, né, estamos caminhando para o final, estamos chegando aqui agora com a aplicação dessa doutrina, a compreensão, então, dessa doutrina de forma prática, né? A primeira coisa é qual é a importância de entender o arianismo, né? E a importância é a seguinte: que entendendo o arianismo, né, vai ajudar exatamente a valorizar a definição dentro do cristianismo de compreensão ortodoxa da divindade de Cristo, né? Então, daí a importância de estudar sobre Jesus, aprofundar, né, dentro dessas temáticas, até mesmo para se proteger, né, contra
muitas compreensões equivocadas do cristianismo, né, do quais inclusive se vem hoje em dia, né, com a teologia da prosperidade, a inclusão, a, as palavras, o positivismo e muita coisa que vem adentrando dentro do existencialismo, dentro do materialismo, várias coisas que está dentro aí do cristianismo, né? E vem sendo promovendo, vem se promovendo ao longo de agora recentemente, a partir do século XX, nesses 2000 anos, mas agora em específico, essas posições que divergem um pouco da fé cristã, né? A fé ortodoxa. E dentro disso, dentro dessas aplicações práticas também, exatamente para o cristão inclui ele defender a sua fé. E é muito difícil, porque muitos cristãos não leem a Bíblia, então não conseguem defender, né? Mas todo cristão ele tem como dever, né? Conhecer as doutrinas básicas, né? E dentre essas doutrinas básicas, nós temos exatamente a doutrina da Trindade, da qual dentro dela nós entendemos, quando nós vamos falar da pessoa de Cristo, dentro da cristologia, nós devemos entender a divindade de Cristo, né? E a sua dupla natureza, né? 100% homem e 100% Deus. O segundo ponto é exatamente que essa compreensão, já que nós estamos aqui dando ferramenta para a defesa da fé, ela deve ser fundamentada exatamente nas escrituras, então nas escrituras sagradas. Então o cristão ele deve estudar as escrituras, né, cotidianamente, que é o que faz toda a religião. As pessoas vão estudar as suas teologias, né, as suas crenças, né, os seus símbolos, os seus mitos, os seus ritos, para apresentar a sua defesa, né, com relação à sua crença, ao que acreditam, né? Então, com os cristãos também não é diferente, só que a base dos cristãos é a Bíblia, né? Então, o cristão deve exatamente estudar a palavra cotidianamente, porque se eles fazendo dessa forma, eles vão exatamente compreender as bases da sua fé, né? Os fundamentos da sua fé, que com isso ele vai reconhecer exatamente interpretações diferentes do seu campo de linha teológica, já que não existe um único campo teológico dentro do cristianismo. Existem várias interpretações teológicas, e vai depender de onde você se encontra, de qual igreja você se encontra. Ela vai ter uma teologia específica, a outra igreja vai ter uma outra teologia, tem os pontos principais que talvez sejam igualitários, mas vai divergir em muita coisa. E ainda dentro da defesa da fé, uma coisa importante, né, e que boa parte dos cristãos não desconhecem, poderíamos dizer assim, é exatamente os concílios. Então é a questão da valorização dos concílios a nível de conhecimento histórico do desenvolvimento das doutrinas, né? Então é importante para o cristão apreciar exatamente a importância dos concílios históricos. E aqui eu vou trazer aqui para você pesquisar os sete concílios, né? Os 7 primeiros concílios, né? No caso o que a gente citou aqui, o concílio de Nicéia, 325, depois de Cristo. Primeiro concílio de Constantinopla, 381, né? É o segundo concílio. O terceiro concílio, primeiro concílio de Efésio, 431. O quarto concílio, concílio de Calcedônia, 451. O quinto concílio, o segundo concílio de Constantinopla, 553. O sexto concílio, o terceiro concílio de Constantinopla, 680. E, por último, o sétimo concílio, o segundo concílio de Nicéia, 787. Aqui os 7 primeiros concílios, né? E o que nós trabalhamos em específico, porque estava tratando do nosso assunto, é o concílio de Nicéia, né? Que vai trazer as definições para a preservação da fé cristã com relação a essa temática, né? E aí o concílio de Nicéia fez a seguinte afirmação aqui, trazer para vocês. Ele afirma a seguinte crença: um Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo, Filho de Deus, que nasceu da Virgem Maria, sofreu, morreu
e ressuscitou, e o Espírito Santo, né, que procede do Pai e do Filho. Como então, eu acredito que tenha sido claro durante todo o período do vídeo, então vamos continuar agora para a conclusão. E como nós poderíamos concluir, né? Primeiro, entendendo o seguinte: o arianismo é considerado uma das principais heresias, né? Ou dentro da ciência da religião, uma compreensão teológica sobre Cristo, né? Da história da igreja. E o arianismo, diante disso, sublinha exatamente o seguinte: a necessidade de uma doutrina sólida, né, e bem fundamentada na Bíblia sobre a natureza de Cristo. Lembrando que vai haver várias compreensões sobre Cristo, exatamente por desconhecer muitas vezes o concílio de Nicéia. E o cristianismo, que segue uma linha considerada ortodoxa, né, da compreensão dessa doutrina, afirma exatamente a plena divindade de Cristo e sua unidade com o Pai, né, conforme estabelecido no credo nicênico. Então, as igrejas que seguem essa compreensão mais ortodoxa seguem o credo nicênico. E aí vem agora para a gente concluir, já fizemos a conclusão da temática, agora para concluir com as citações. Eu quero citar aqui algumas obras, né? Eu já citei aqui a História das Controvérsias do Roger Olson, né? Recomendo que você adquira essa obra, é da editora Vida, né? Recomendo que você adquira essa obra, que você compre essa obra para você aprofundar um pouquinho sobre, entender um pouquinho como essas controvérsias se desenvolveram ao longo da história. Mas eu quero citar aqui uma obra, né? Essas outras eu tenho digital, uma eu tenho de papel e eu indiquei no vídeo anterior. Recomendo que você assista o vídeo anterior aí dentro do canal e você vai ver essa obra. Eu não trouxe para cá para a mesa. Mais uma obra é a História das Heresias, né? Que tem como seu autor Agostinho de Hipona. E em português ela o tema é o combate contra as heresias. A teologia sistemática do Luiz Berkoff, né? Eu já indiquei no vídeo anterior, não trouxe para cá. Eu mostrei no vídeo anterior, ela eu tenho em papel. E você vai ver exatamente dentro dessa obra, você vai pegar a parte onde ela fala sobre a Trindade e a Cristologia, né? Que exatamente é a teontologia e a Cristologia que vai falar sobre essa temática. E uma obra do Ellen Collins, né, que é a Cristologia, a Natureza e a Obra de Cristo, né? Tem um local aqui que eu quero indicar para vocês. Se você tiver o Telegram, você vai no Telegram, você vai conseguir baixar muitas obras por ela, né? Você vai no Telegram, em específico, você vai lá pesquisar. Deixa eu achar aqui bem rapidinho para vocês, para indicar para vocês. Pronto. Você vai entrar no grupo chamado Grupo Biblioteca Teológica. E lá você vai encontrar exatamente essas obras aqui que eu citei, né? Você entra nesse grupo e lá vocês vão encontrar essas obras aí que eu fiz a citação aqui no vídeo, né? Em PDF. E aí você pode inclusive baixar o Kindle, o aplicativo do Kindle e mandar ela para sua conta do Kindle e você lê com um e-book na letra grande, no celular, no tablet, né? Ou no próprio Kindle, né? Você pode ler e aí se aprofundar mais sobre a temática, né? A ideia aqui dos vídeos é trazer somente uma síntese sobre o assunto para que vocês pesquisem e se aprofundem. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o teu like aí para que o vídeo se torne relevante, né? Eu nem fico falando isso no início para não encher o saco, porque também eu não gosto. Mas é importante. Deixa aí o seu comentário sobre a temática e compartilha esse vídeo para que outras pessoas possam ter acesso ao conhecimento religioso, à cultura religiosa, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né?
E no próximo vídeo a gente vai dar continuidade às heresias, ou mesmo compreensões, eu prefiro trabalhar dessa forma, compreensões divergentes do cristianismo ortodoxo, e vamos falar sobre o docetismo, né? Espero que vocês sigam acompanhando, né, as abordagens sobre o mundo religioso. Até o próximo vídeo.